Pai querido, amado Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por todas as bênçãos, por todas as coisas, mas principalmente por quem tu és. O Deus maravilhoso, o Pai de amor, o Pai que nos mostra o caminho, nos direciona, nos exorta e nos ensina. Obrigada, Senhor. Obrigada por essas aulas, com a oportunidade que temos de melhorar a cada instante. Te pedimos, Senhor, que o Senhor aquiete a nossa alma, que o Senhor aquiete os nossos pensamentos e que o teu Espírito Santo de Deus possa falar através dessa aula. Que nós possamos ser mulheres melhores a cada dia e que verdadeiramente possamos pertencer ao exército de Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Amém? Então, vamos lá. Vou ter que dar uma leve relembrada da nossa aula, bem rapidinho, né? Nós falamos sobre a história de Samuel, lembra? Né? De Saul. Ele foi ungido de Deus, ele foi escolhido pelo Senhor para ser rei de Israel. Pensa na grandiosidade, na importância disso. E ele quis obedecer a Deus, mas no meio do caminho ele resolveu fazer com as suas forças, ele resolveu racionalizar, né? E foi desobedecendo Deus, a ponto de Deus se arrepender, né? De ter ungido ele como rei. E no nosso dia a dia não é diferente. Às vezes nós achamos que somos assim a última bolachinha do pacote com o Senhor, mas na verdade nós estamos escolhendo caminhos, atalhos e achando que está tudo certo, né? Torno a falar que eu acho esse livro simples, porém bem profundo. A gente começa a estudar, pensar um pouquinho nas nossas vidas, refletir no nosso dia a dia, a gente percebe que está tendo aí um descompasso na vontade do Pai para as nossas vidas. Até porque obedecer dói, né? E dói bastante. Desde criança, quando a gente tem que obedecer as regras do pai, da mãe, tudo isso dói. E com o Senhor não é diferente. Mas a boa nova é que ele nos ama, né? Nós sabemos que é um pai de amor e que a todo instante ele nos corrige porque ele nos ama. Então, lembraram da história de Saul? Beleza. Vamos ler a passagem de 1 Samuel 15, quem puder aí, quem estiver com a sua Bíblia aberta. 1 Samuel 15, do 19 ao 23. Eu quero até que vocês risquem a Bíblia, sabe? Anotem mesmo, para ficar pensando, refletindo. Então, 1 Samuel 15, do 19 ao 23. Vou dar um tempinho para vocês acharem aí. Podemos? Bom, vamos lá, hein? Vou ler, tá? Qualquer coisa a gente volta um pouquinho. A palavra de Deus nos fala o seguinte, olha lá. 1 Samuel 15, 19. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizestes que era mal aos olhos do Senhor. Então, olha só, esse primeiro versículo, nós vamos explicar o que é despojo, né? Então, olha só. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor. Então, olha só, você não escutou, Saul, a voz do Senhor, mas te lançaste aos despojos, né? O despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Ele está até perguntando. Despojo de guerra são os bens, os objetos, as armas, tudo aquilo que sobra numa guerra, né? As riquezas, os territórios. Então, assim, ele está questionando, olha, você não ouviu a voz. A ordem era, não pega nada, mata todo mundo, elimina aquela terra e não traz nada, nem ninguém, nem um nenezinho. E ele faz exatamente o contrário, né? Ele mata o povo, mas ele segura o rei e traz os despojos, né? As riquezas, os tesouros, as armas, ele traz tudo, os bois, as vacas, enfim. Aí vamos para o 20. Então disse Saul a Samuel, olha lá Saul se justificando, e pensa aí se às vezes a gente não faz a mesma coisa. Pelo contrário,
Dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, o rei de Amaleque. E os amalequitas destruí totalmente. Então ele está justificando, né? Agag era o rei dos amaleques, então ele falou: olha, os amalequitas eu matei, o povo eu matei, mas eu trouxe o rei, né? Ele estava até orgulhoso. E na verdade ele foi assim arrogante, prepotente, ele não baixou a guarda. Né? A gente costuma até comparar rei Saul com o rei Davi. Você fala assim, nossa, mas Davi pecou muito. Davi traiu, matou, ele fez um. Mas a diferença dos dois era que Davi não era arrogante. Ele pecava, mas ele se arrependia, ele se humilhava, ele se prostrava e se consertava. Saul não. Saul ele errava, porque todo mundo erra, inclusive nós erramos, né? Deus sabe disso. Mas o problema foi a arrogância de Saul, a prepotência dele. Ele falou: não. Peraí, o senhor está confundindo. Eu escutei sim a voz. Eu não matei o povo? Só que aí eu trouxe as outras coisas. E começou a justificar, tá? Então, o que eu acho assim que a gente deve parar, refletir e pensar se as nossas escolhas no dia a dia não têm essas justificativas, sabe? Eu faço isso porque é bom. Não, peraí, eu estou obedecendo ao Senhor. Eu estou fazendo a vontade dele. Mas isso aqui, e se, lembra? Mas a gente começa a tomar atalhos e caminhos e não ouvimos a voz do Senhor, tá? Vamos para o 21. Mas o povo, é o 21, né? Isso. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, e o melhor do designado, a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus, em Gigal, né? Gigal era um local de adoração, de sacrifício, né? Então ele falando assim, ele se achando ainda a última bolachinha, falando assim, olha, ainda trouxe os bois, as ovelhas e tudo aquilo que era de melhor para sacrifício do Senhor. Poxa, eu ainda trouxe os despojos aqui para ofertar ao Senhor. Então, olha só, ele em nenhum minuto parou e falou assim, puxa, realmente. E o Senhor foi tão claro para ele, quando você volta lá e lê toda a história, o Senhor foi simples e claro. Deu uma ordem e falou, cumpra, né? Faz isso e ponto. Agora, Deus não precisa justificar nada para nós, ele não precisa explicar nada. Se ele te dá uma ordem, se ele te dá uma missão, né? Aquilo que eu falei na aula passada, mesmo que você ache assim fora, gente, eu passei já por isso. E eu acordei de madrugada, falei, não, é o Senhor falando comigo. E era completamente assim, não tinha, um dia eu quero contar pessoalmente para cada uma, sabe? Eu falei, não é possível que o Senhor, e é o Senhor tá falando. Eu não quis nem ouvir a minha voz no silêncio. Eu falei, eu vou obedecer. Se o Senhor está falando, por quê? Porque ele quer que nós confiemos nele, totalmente. Se ele deu a ordem, gente, faça e não olhe para trás. Mas e se eu largar esse emprego? Mas e se eu mudar de cidade? O senhor está falando? Vai, porque o pacote dele é completo, e é bom, perfeito e agradável, né? Então, nós precisamos confiar verdadeiramente no Senhor. E eu acho, tem para mim, que o Senhor, de vez em quando, nos testa, sabe? Ele bota a gente à prova, para ver se realmente a gente confia. Porque aquele tal negócio, você fala, Senhor, eu confio, ó, essa caneta aqui, o Senhor cuida para mim, né? Seja lá o que for o seu problema. Só que na hora de entregar, você fica segurando, você não entrega. Ele está falando, dá para mim, filha, dá, deixa eu cuidar para você, né? Então, o confiar no Senhor, a gente enche o peito e fala que confia, que acredita, que obedece, mas não é bem assim que acontece quando vem algo que te confronta, algo que você fala assim, não, isso é surreal, isso é fora da curva, o que ele está pedindo para mim é impossível, né? Mas aí, olha lá, é isso que é importante saber, que Saul, a arrogância e a prepotência dele, cada vez que a conversa desenrolava, né, com o profeta, com Samuel, mais ele se enrolava, mais ele justificava, né? Então vamos lá para o 22. 22. Samuel escutou tudo e agora ele responde. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Ele está perguntando para Saul. Pensa bem, você acha que Deus ele quer muito sacrifício de você, ele quer que você, né, faça muito holocausto e não obedeça a sua palavra? Então, para Deus, gente, o mais importante é obedecer.
Às vezes a gente se envolve com tantas coisas e fica lá se achando que está servindo muito a igreja ou fazendo muita obra de caridade. Enfim, tantas outras coisas que você fala, não, mas eu faço isso, eu me sacrifico, e eu vou, e eu aconteço. Só que se você não obedecer a palavra naquilo que o Senhor traz aqui, nessa riqueza de palavra para Deus, não tem valia, né? E aí ele continua, eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, ele está falando, olha, simples assim, obedecer é muito melhor que tudo isso que você está falando aí, que você fez, tá? Vamos para o 23. Gente, agora presta atenção nisso daqui, que é a maior riqueza. Eu quero que vocês, sei lá, colhe aí no seu espelho, fale para as pessoas e medite mesmo nesse versículo, porque eu acho ele muito sério e muito importante, tá? Porque a rebelião é desobediência, você e na contramão daquilo que Deus está falando, tá? É como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Presta atenção, vou falar de novo. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Para Deus é a mesma coisa. É forte, gente, é pesado. Eu não sei como é que chegou aí para você, mas para mim, cada vez que eu leio, eu falo, meu Deus, eu tenho um temor muito grande. Eu falo, nossa, isso é muito sério. E a obstinação, o que é obstinação? É você, aquele coração duro, aquele coração teimoso, exatamente como Saul, né? É a rebeldia que recusa obedecer à vontade de Deus, né? Então, é como a idolatria. Então, você fala assim, eu não sou idólatra, eu não tenho ídolos. Mas se você não obedecer a palavra, é como se você tivesse culto. Por quê? Porque você está rejeitando a vontade de Deus. Então, eu acho isso muito sério, muito profundo, né? Para a gente realmente meditar se nós estamos mesmo agradando o coração de Deus. Porque você fala assim, eu não roubo, não mato, não traio meu marido, cuido dos meus filhinhos, vou para a igreja e eu também faço as coisas direitinho, né? Pago minhas continhas, sou limpinha, né? Mas se você não obedece à vontade dele, seja lá qual for a vontade dele, né? É como o pecado de feitiçaria, o culto a ídolos do lar, tá? Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti. Ele falou para Saul. Para que não sejas rei. Olha só, Deus, ele se arrepende de ter ungido Saul, né? Se você olhar mais, depois eu vou ver qual, acho que tem um versículo mais para frente que a gente vai, que eu vou mostrar aqui para vocês. Deus fala assim, olha, eu me arrependi completamente de ter ungido ele como rei. E aí desenrola toda uma história, né? Então, é complicado quando a gente não para ouvir a voz, ou quando a gente ouve, mas finge, né? Você quer ver uma coisa que incomoda a mulherada de hoje em dia? São poucas que não se incomodam. Quando você fala a palavra submissão, meu Deus do céu, tem mulher que cai da cadeira, sai andando, vira as costas, porque não entende qual é a submissão da palavra de Deus. Né? O homem, ele veio para ter uma liderança como Cristo. Então, a liderança de Cristo é a liderança do quê? Do servir. Cristo veio para servir, ele não veio para dar machadada na cabeça de ninguém, né? E a mulher, ela veio para ser submissa, auxiliadora idônea. Então, o negócio... Então, quando o homem não tem... Ela fala, mas é porque você não tem um marido como o meu, que ele não tem essa liderança, mas talvez através da tua vida, sendo uma mulher seguidora da palavra, entendendo o que é a submissão, ele vai ver Cristo em você. E a transformação vai acontecer. Então, são coisas, gente, que eu falo o seguinte, a mulher, nós temos o poder de ser completamente... nós temos o poder... a palavra me fugiu. Nós conseguimos... não é contaminar o ambiente, contagiar. Ai, gente, a palavra fugiu, mas daqui a pouco ela volta. Mas a gente consegue levar o povo para cá e para lá. Não sei se vocês me entendem. A gente influenciadoras. Nós somos grandes, achei a palavra, grandes influenciadoras. Ou a gente afunda a casa, ou a gente ergue e o negócio vai que vai.
né? Seja lá qual for sua luta aí diária, dentro de casa, você é a grande influenciadora. E é através da palavra que tudo acontece, a transformação acontece, mas primeiro acontece em mim. Quando eu sou obediente, quando eu obedeço a palavra e confio que o Senhor vai fazer a obra, não é pelo meu grito, não é pela minha força, né? Hoje eu fiquei sabendo de algo que eu estou orando há bastante tempo, e veio como um refrigério, e eu tinha parado de falar, eu tinha parado de colocar a mão, deixei o Senhor, falei, Senhor, eu confio. Eu tô vendo que eu não tô sendo obediente, eu não tô confiando nessa área. Meu coração, a minha ansiedade, sabe? Eu descansei, entreguei de verdade. Aí eu percebi que foi de verdade mesmo. Plim, o Senhor colocou a mão. E foi uma bênção. E alguém veio e falou algo para mim que eu falei, ó, resposta de Deus. Mas por quê? Porque a Alessandra parou de pôr a mãozinha. Eu parei de mexer ali. E quando que a gente mexe? Quando a gente fala demais, quando a gente grita, quando a gente fica ali insistindo e não dobra o joelho. A guerra é no joelho. A guerra é de joelho, irmãs. Entendeu? Então nós temos que guerrear é dobrando o joelho. Hoje a mulherada não quer dobrar o joelho, que dá trabalho. Sabe por quê? Porque eu não quero largar o WhatsApp, enfim, a mídia, para ir lá falar com o Senhor no altar. Dobrar meu joelho, escutar o que o Senhor tem para mim. Ele está lá esperando. Nós é que não vamos até ele, né? Então, esse versículo, gente, ele é assim, é para parar e ler, reler, orar, falar, Senhor, eu não sei se tem alguma área da minha vida que eu não estou conseguindo obedecer. E quando eu fico obstinada em não obedecer, é como se eu criasse um ídolo, um altar naquilo. Entendeu? Não quero saber esse negócio de submissão. Por quê? Porque, pelo amor de Deus, isso aí é coisa, né? Mas peraí, vamos ler, vamos entender. E tantas outras coisas que a palavra de Deus nos ensina e às vezes nos confronta, tá? Então, o que eu queria dizer, quando você é rebelde, presta atenção, quando eu e você, nós somos rebeldes com o Senhor, tá? Quem foi o primeiro rebelde? Quem foi o primeiro que foi rebelde contra Deus? Pensa aí. Lúcifer, tá? O anjo caído. Ele teve inveja do Senhor, ele quis ser Deus, ele quis. Então, quando eu estou em rebeldia, para quem eu estou servindo? Deus ou Lúcifer? Mas eu sou crente, eu aceitei, eu fui salva. Realmente, se você realmente aceitou Jesus, a tua salvação está garantida, está tudo certo. Mas você está servindo a Lúcifer, tá? Olha, gente, isso é muito sério. Vocês vão falar assim, a Alessandra tá louca, ela tá... Não tô, gente, é na palavra, tá? Então, tudo é a palavra de Deus falando com as nossas vidas. E eu me incluo no pacote, por quê? Porque todo dia eu tenho que pensar. Meu Deus, isso aqui não está certo, Alessandra. Isso aqui você está pecando. Não está agradando o coração de Deus. E aí vem o incômodo do Espírito Santo. Quando você está orando, buscando ao Senhor, e de verdade se entregando na palavra, né, fazendo um jejum, orando, conversando com o Senhor, o Espírito Santo vai lá e incomoda. Falou, isso aqui, ó, isso aqui está errado. Conserta isso daí na sua vida, né? Por quê? Porque essa área você não está servindo ao Deus. Então a gente vai lá, adora o Senhor, ora, né? Canta louvores maravilhosos, chora, e ok, tá tudo certo, tá subindo para o céu, mas tem algo que às vezes a gente está ali em rebeldia. Então eu queria muito que vocês pensassem a respeito disso. E pouco se fala sobre esse assunto, né? Então a gente precisa realmente, e é tudo que Satanás quer, um espírito de rebeldia. Ele desde a época de Eva, ele tenta fazer com que a criação dele se revolte contra o Senhor, né? Eu acho, quem me conhece sabe o quanto que eu amo a natureza, os bichos, eu sou muito envolvida com essas coisas, né? Por causa da minha profissão, adoro, amo. Eu vejo Deus assim em tudo, no canto dos pássaros, em toda a criação, eu observo muito a natureza. E esses dias eu estava pensando que interessante, Satanás, ele usa a maior criação do Senhor, que é o homem, né? O ser humano, para destruir o resto da criação dele. Então, quando você vê maus tratos na natureza, quando você vê maus tratos nos animais, quem está fazendo? Então, você imagina o tamanho da tristeza que dá no coração do Senhor, né? Quando ele
vê a criação, a melhor criação dele, a menina dos olhos, que somos nós, maltratando o resto da sua criação, né? E isso, às vezes, a gente percebe não tão distante, uma mãe quando maltrata um filho, quando abandona um lar, quando abandona o seu marido, quando chuta o balde, eu quero ser feliz e tudo mais. Então, a gente entende que isso tudo, claro, né? A gente costuma dizer quando você está no estado, né? Eu nem ia entrar nesse assunto, mas, já que falamos, quando a gente, por exemplo, o marido bate na mulher, tem maus tratos em casa, tudo é outra situação, tá? Estou dizendo assim, quando é discussão, briga, coisas superficiais, mas isso aí para um outro dia, tá? Então é isso, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que Deus nos fala, com aquilo que Deus nos ensina e sermos obedientes. Doa o que doer, né? Temos casos na Bíblia, por exemplo, Sara. Quem conhece a história de Sara, ela foi desobediente ao Senhor. Era para esperar, mas ela foi lá e botou a mãozinha, gente. Falou para o marido, vai lá, deita com a serva, vamos resolver isso aí, vamos ter um filho. E olha a confusão que deu, e até hoje a confusão está aí, né? Então, temos lá Jonas, Deus falando, vai para lá, ele foi para cá. Não vou, por quê? Porque ali vai dar trabalho, eu não estou afim de falar de Jesus para aquele povo não tem mais jeito. Vai, Jonas, vai. E aí ele não foi, e tudo aconteceu na história de Jonas. Foi engolido pelo peixe, passou 3 dias lá, e realmente ele foi engolido por um peixe, tá? E aí precisou passar por toda aquela problemática para poder entender e ouvir a voz do Senhor e seguir, né? E foi toda uma cidade convertida. Então, Deus quer te usar poderosamente, minhas irmãs. Aonde você está, no seu trabalho, na sua luta diária em casa, né? Na sua família, às vezes com um parente tão difícil, que você fala, já nem oro mais para aquele povo. Não, continua orando. O Senhor quer te usar na sua cidade, no seu bairro, às vezes um vizinho, né? Hoje em dia as mulheres pararam de fazer bolo e levar na vizinha quando está com algum problema, não tem mais gentileza. Isso tudo demonstra Jesus, sabe? Quando você tem uma ação de gentileza, é fruto do Espírito. Então, nós precisamos voltar para a palavra, precisamos resgatar o amor de Deus. É isso que Deus espera de cada uma de nós, né? E aí, às vezes, eu me sinto tão pequena, eu falo, meu Deus do céu, quando eu vejo a grandeza da tua palavra, eu falo, meu Deus, não estou fazendo nada, eu preciso fazer mais para o teu reino. É um privilégio, gente, é um privilégio servir ao Senhor, né? Servir ao reino de Deus, fazer um derramar de amor na vida de alguém. Hoje eu vi um vídeo maravilhoso, eu até postei, são pessoas que cantam divinamente e eles vão levando canções maravilhosas, é um grupo, eles entram nos hospitais e para quem quiser abrir a porta dos quartos e ouvir aquelas canções lindas no corredor, sabe? E eu que tenho essa vida, rotina de hospital, eu sei o quanto é gostoso quando alguém invade derramando amor, sabe? Coisa mais linda. E eu falo, meu Deus, a gente faz tão pouco, né? A gente pensa tão no nosso, no nosso. Então, que o Senhor nos desperte, sabe? A derramar amor, a servir mais, a derramar mais pelo outro, a estender mais a mão, a fazer diferença nessa terra. Porque mostrar Jesus é através das ações também, né? Então, quando a gente fecha a porta, tranca a porta e fala, ó, eu já estou com muito problema aqui. Problema a gente vai ter até encontrar com Jesus, gente. No mundo tereis aflições, né? É no meio das aflições que a gente vai servindo e vai adorando ao Senhor e vai guerreando, né? É nessa batalha diária aí que você tem, que você vai conseguir transbordar, porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se é Ele que vive em mim, é Ele que vai fazer a obra. Então é sobrenatural mesmo. É no meio do processo, no meio da dor, que a gente consegue fazer pelo outro, tá? E nós descobrimos e entendemos que vem além do que você fala, não pode ser, essa força não vem de mim. Esse ato não veio de mim. Esse gesto não fui eu que fiz. Essa palavra que saiu da minha boca não foi através da minha, não foi a Alessandra, né? Então é fantástico quando a gente deixa o Senhor agir através das nossas vidas, tá? Gostaria também de falar, deixa eu ver meu tempo aqui. Tá. Oi? Ah, tá.
Os universitários estão me mostrando um reloginho aqui que eu não tinha visto, eu estou olhando aqui. Mas, enfim, eu vou aprendendo esse negócio de mídia, tá, gente? Que eu estou apanhando um pouco. Nós temos que ter muito temor a Deus, que é diferente de medo, tá? Temor, gente, é respeito, é um amor tão acima de tudo que eu não quero ferir Deus, eu não quero machucar o coração do Senhor, tá? Isso é temor, é olhar e falar assim, não, eu amo tanto Deus, eu quero tanto agradar o coração de Deus que eu não vou desobedecer, eu tenho temor, tá? É um cuidado, é um zelo, é uma reverência por Deus, tá? E medo é aquela reação natural de fuga, né? Tô até olhando aqui para ver se eu não pulo nada. De defesa, eu tenho aquele medo, aquele receio. Ai, não, vai que Deus lança um raio lá de cima na minha cabeça, melhor eu não ir. Não é isso que Deus quer. Ele quer que você tenha temor por ele, temor da palavra. Eu amo, eu obedeço, tá? Essa é a vontade do Pai para as nossas vidas. Então, nós temos que ter pecar, a gente vai errar, nós vamos errar, não tem jeito, e ele sabe, porque o único e exclusivo que não pecou e não peca é o Senhor Jesus. Nós vamos pecar, mas ele quer que nós, por isso que Davi era chamado segundo o coração de Deus, gente, o homem humilde. Eu não sei se vocês, se não assistiram, eu super recomendo assistir Reis, que passou na Record. Eu acho que passa onde que passa? Na Record. Bom, no YouTube, eu vou ver de certinho onde passa, para passar para vocês, né? Porque já passou no passado. Mas, gente, ali você aprende a palavra na TV, que é fantástico. Eles levaram muito a sério a palavra de Deus, e você entende muito bem essa passagem de Saul, de Davi, dos reis, né? E é incrível como a gente aprende e vê ali a diferença gritante entre Saul e Davi. E aí você entende por que Davi foi chamado, né? Que você fala assim, meu Deus, o homem fez tanta coisa errada e é chamado por Deus de o homem segundo o coração de Deus, dá até um ciúminho, né? Por que será? Mas aí você entende, né? Porque verdadeiramente eles foram fiéis à palavra e retrataram Davi, o rei Davi, como ele era humilde, gente, como ele amava, como ele tinha temor ao Senhor. Errava? Errava. Nós somos assim. Mas ele era um homem realmente que agradava o coração de Deus, tá? Então, é esse caminho que nós temos. O mundo grita outras coisas. Eu sei que no dia a dia nós somos chamados até de insanas, sei lá, de loucas, aquela ali é a crentinha, né? Enfim, todos os rótulos que colocam em nós, mas nós temos que continuar firmes, porque o dia vai chegar que nós estaremos face a face com o Pai. E eu não quero que você também passe, que o Senhor fale assim, olha, Alessandra, eu dei uma família para você cuidar, eu dei o Vagninho, o Bruno, o Arthur, mandei a Júlia, que é minha nora, né, que vai casar com o Bruno, separei até uma bênção que está guardada para o Arthur em nome de Jesus, mas você não obedeceu. E eu me arrependi de ter dado essa família para você. Já pensou, gente? Ou o Senhor pode encontrar, a hora que eu encontrar com o meu Senhor, que é o que eu espero, ele fala, minha filha amada, eu te dei o Vagninho, eu te dei o Bruno, o Arthur, mandei as meninas e parabéns. Eu sei que foi difícil, eu sei que foi uma luta, você chorou nos meus pés vários dias, você ficou firme querendo ir embora, mas você aguentou, tá de parabéns, porque você cumpriu e obedeceu o ministério que eu te dei. Então, pensem muito a respeito disso, sabe? E coloquem toda a vida de vocês em todas as áreas, no trabalho, né? Com a família, que às vezes tem alguém ali que é difícil, né? Um parente, uma tia, uma avó, uma mãe, um pai, eu não sei. E aí Deus vai colocando as pessoas na nossa estrada e nós temos que entender que tem um propósito, tem um porquê, né? Eu já comentei com algumas, não sei se alguém tiver aí que já escutou essa história, me perdoe, vou ter que contar de novo. A gente mora num bairro casa-rua, né? Não é condomínio. E aí começou muito os bairros ao redor, muito funk, muita bagunça. Aí começou a abrir terreiro de macumba aqui em volta. E assim, as noites estavam ficando difíceis, gente, muito difíceis, né?
E eu comecei, como todo mundo, na hora que a gente ia deitar, eu falava, não é possível, Senhor Jesus, queima esse povo, pelo amor de Deus. E reclamando, reclamando, reclamando. E um dia, depois de 2 dias reclamando, né, eu de joelho orando, o Senhor falou, então, né, que tal orar por eles? E eu me envergonhei, me entristeci, gente. Eu fiquei muito envergonhada. Eu falei, Senhor, eu tô aqui porque tem um propósito. Se eu não sair daqui desse bairro ainda, né, eu tô aqui é porque o Senhor coloca pessoas para que eu ore, para que eu estenda a mão, e eu tô fazendo exatamente o contrário, eu tô murmurando, né, e aí eu comecei, mudei a minha oração, chorei de horrores, né, de pedindo perdão, me humilhei, lembrei de Davi, falei, meu pai, perdoa a irmã, a filha, e aí tudo mudou, gente. Eu comecei a orar. Eu falei, gente, esse povo não conhece Cristo. Porque sabe Deus o que está acontecendo? Uma casa aqui perto. E, e assim, pelo tipo de música, eu imaginava o que estava acontecendo lá dentro, sabe? Coisas piores. E até às 8 da manhã. Então eu fiquei pensando o que poderia estar rolando lá dentro, com o nível da música, né? E aí nós ficamos sabendo que era muita droga, muita coisa errada. E nós começamos a orar aqui em casa, sabe? Orar por todos, pelo bairro, pelas pessoas, pela conversão. Comecei a orar, falei, Senhor, que um dia saia verdadeiros louvores de adoração até o céu para o Senhor. Olha, gente, incrível como tudo acalmou. Passou, né? E a gente tem orado pelo bairro, pelos vizinhos, e fiquei sabendo que algumas coisas já pararam de acontecer, sabe? E então é maravilhoso quando você obedece, e Deus falou, aí, Alessandra, é para isso aí que você está, entendeu? E a gente começa a obedecer. Então, é nas pequenas e nas grandes coisas. Então, aquilo que te perturba, que te incomoda, talvez tenha um propósito, né? Obedeça, escuta a voz do Senhor. Então, esse dia eu escutei, falei, meu Deus, me envergonhei e voltei atrás, né? Porque a gente erra mesmo. E assim acontece com o Senhor. E o Senhor acho que falou, ufa, não vou precisar falar 2 vezes com ela entendeu. E foi bonito de ver, porque meus filhos viram o poder da oração, né? Eu fiz todo mundo juntar, falei, gente, vamos orar. Às vezes acontecia, geralmente acontece sábado à noite, e a gente aqui, por morar em Suzano, acorda muito cedo para poder ir para Mogi na igreja, né? Então, o Bruno, quando vai fazer louvor, ele sai 7h20 daqui, que às 8 ele tem que estar na igreja para às 10 começar o culto. Então, todo mundo dorme muito cedo, é tudo muito regradinho no sábado à noite. E aí, a hora de dormir, começava a confusão, né? E aí, impactava, claro, né? Então, olha só onde o inimigo, ele tenta chegar, né? Então foi maravilhoso ver esse processo de todo mundo de joelho orando, com as mãos, sabe? Para o lado da rua, orando por esse povo, pedindo conversão, arrependimento. Não sei se a gente vai conseguir ver nessa terra algum fruto disso tudo, mas a gente conseguiu ver o Senhor agindo poderosamente. Ele é o Deus do socorro bem presente, assim diz a palavra. Então, quando você está num sufoco, numa agonia, num desespero, seja uma perturbação, sabe, que vem do nada, ele é o socorro bem presente. Ele é o Deus do já. Então, por que a gente não vai ao altar? Por que a gente não se prostra e não pede esse socorro bem presente? E foi o que a gente começou a fazer aqui. Senhor, nós não estamos aguentando, nós precisamos... Só que a gente começou, primeiro, a orar só por nós. Depois, nós paramos de orar por nós começamos a orar por eles, né? E o Senhor veio para resgatar essas almas. E nós somos representantes de Cristo aqui nessa terra. Nós somos embaixadoras de Cristo. E o que é que nós temos feito? Essa é a pergunta diária que eu faço a mim. O que é que eu tenho feito para levantar a bandeira e falar, eu sou embaixadora de Cristo, eu estou aqui nessa terra para ajudar a resgatar almas, não é verdade? Então, eu quero que você tenha esse despertar nessas aulas, sabe? Falar, opa, peraí, eu sou embaixadora de Cristo, eu estou aqui para levantar a bandeira e falar de Cristo, eu tenho feito isso? Ou eu tenho guardado o pãozinho só para mim? Eu tenho lá guardado minha comidinha espiritual e tá tudo bem. Nós temos que ter esse despertamento. Jesus está voltando e nós precisamos guerrear pelas almas, sabe? Pela nossa casa, por um filho que desviou, por um marido que não enxerga Cristo, por um sobrinho, eu não sei, quem está aí que Deus colocou na sua vida
para nós falarmos de Cristo, e essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Buscai primeiro as coisas do reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós fazemos o contrário, nós corremos atrás de tudo, das outras coisas, e deixamos o reino só quando a barriga aperta, né? Quando dá dor de barriga. Mas nós temos que voltar para a palavra, gente, o tempo é esse. Buscai primeiro o reino, as coisas do reino, tá? Tudo que é do reino. As demais coisas vos serão acrescentadas. E é um exercício diário para a gente conseguir, porque, olha, gente, não é fácil. Quando você vê, você já está buscando as coisas fora, preocupada, ansiosa. Eu estava muito ansiosa 2 dias atrás, Deus me falou, olha aqui, minha filha, eu vou te mostrar o meu poder. Aí mostrou e eu me envergonhei de novo. Eu falei, oh, Senhor, por que eu estava preocupada? E assim a gente caminha, né? Mas a gente precisa voltar para a palavra. Amém? Nós precisamos ter consciência daquilo que o Senhor nos fala dia e noite. Tá aí, é só a gente buscar, né? Deixa eu ver meu tempo aqui. Temos mais uns minutinhos. Então, essa semana eu gostaria muito que você refletisse, respira fundo, pensa aí aonde que você pode estar sendo rebelde, tá? Põe essa palavra aí no seu caderno, rebeldia. Aonde eu estou sendo rebelde? Que eu vou falar para você, quando você coloca o pé naquilo que é do reino, o inferno se levanta, tá? Então, quando eu começo a servir ao Senhor, eu vou encontrar dificuldades gigantescas. E servir ao Senhor não é só lá dentro da igreja, tá? É fora, qualquer lugar que você se encontra. Você começa a enfrentar lutas terríveis. E aí, qual que é a nossa ideia? Recua. Sai do ministério, sai da igreja. Não vou mais falar de Jesus ali no meu trabalho, porque vai incomodar, o fulano já está olhando torto, e por aí vai, né? Então, aonde Deus te colocou e o que é que você está sendo rebelde? Não, Senhor, aqui não. Aqui você pode mexer, mas aqui deixa comigo, tá? E a gente faz isso, tá bom? Então, nós precisamos refletir a respeito disso. Não enxergo, tô toda certinha, tô bonita e limpinha na fita. Ora ao Senhor para Ele te revelar aquilo que está oculto. Eu já fiz isso e olha, gente, o Senhor colocou uma lâmpada, uma luminária num quartinho escuro lá da minha vida, que eu falei, meu Deus, não tinha enxergado, Senhor, me perdoa, vamos consertar isso aí. Eu preciso do Senhor, né? Nós precisamos do Senhor para revelar o que está oculto e para consertar aquilo que está bagunçado, né? Então, o tempo de oração que nós precisamos nos derramar, temos buscado ao Senhor, temos orado? Ou eu falo, Senhor, bom dia, ajuda nesse dia maravilhoso, amém, obrigada a Deus, vou deitar, Senhor, tu sabes, amém. Ou eu tenho gastado um tempo com o Senhor, né? É muito importante tudo isso. Então, nós temos que pensar onde eu estou sendo rebelde, né? Ler esse versículo, né? A rebeldia de Saul, ele falando com tanto orgulho do que ele fez. Às vezes somos orgulhosas no nosso dia a dia. Nós temos orgulho, somos prepotentes daquilo que fazemos e falamos. E às vezes Deus falando, olha, filho, tá tudo errado, vamos, bora consertar isso aí. Né? E o tempo é para isso, para a gente se consertar. Lembra que eu falei aula passada? Buscando a santidade rumo à eternidade. Nós já estamos rumo à eternidade. Ó, eu tô com 55 anos, mês que vem eu faço 56. Eu fico pensando, gente, quanto tempo mais nessa terra? 30 anos? 30? 25? Não sei. É muito pouco, né? É muito pouco perto da eternidade. Então eu tenho isso se Jesus não voltar antes, mas se não, eu não quero ficar muito tempo nessa terra, gente. Fala sério, né? Com alegria. Enquanto a gente tem aqui, a gente tem um propósito. Deus está nos usando, então vamos ser úteis para o reino, né? Então eu fico pensando, 25, 30 anos, vai, não sei, é muito pouco, gente. É nada, né? Então a gente tem que ter essa consciência do que eu vou fazer com esses anos que eu estou aqui nessa terra. Sei que tem gente muito mais nova que eu, então dá mais tempo para você fazer mais coisa ainda, né? Para o Senhor. A gente tem que ter essa consciência. E nós somos as grandes influenciadoras. Uma mulher, quando ela resolve fazer alguma coisa, é ou não é? A gente regaça a manga e vai para cima. E a gente consegue. Então,
quando a gente começa a influenciar e agir, seja lá onde for, nós conseguimos aquilo que desejamos. Então, deseje o reino, deseje servir ao Senhor, a obedecer, seja lá o que for que Ele colocar no teu coração. Amém? Olha, nós temos 15 minutinhos praticamente. Alguém gostaria de levantar a mão e falar rapidinho algum comentário, alguma coisa que está aí no coração? Você fala, eu quero falar, eu preciso, porque eu sei que o Senhor age assim também. Só levantar a mãozinha e dar um oi. Se não tiver, tá tudo bem. Acho que não, acho que hoje está todo mundo quietinho, né? Vocês estão assustadas com a aula, né? Não fica brava comigo, porque, ó, falar para vocês, tá tudo aqui, ó, né? Não é, Alessandro? Dói aí, dói aqui também, mas a gente tem que ficar firme, que o Senhor, né, tá falando com as nossas vidas, e isso é importante, amém? Então, eu vou orar com vocês, quero agradecer muito o tempo com vocês e dizer que é um privilégio falar da palavra, né? E que eu estou à disposição sempre, se vocês tiverem alguma dúvida, manda lá no grupo ou põe no meu pessoal, que aí a gente vai conversando. Se eu não souber, a gente pede ajuda para os universitários, né? A gente corre e pede ajuda, mas o Senhor é maravilhoso, gente. Se apaixone por Jesus, se apaixone pela palavra. É tempo disso, é tempo da gente abraçar a palavra de Deus e se apaixonar. Amém? Então vamos orar. Senhor, muito obrigada, Deus, porque Tu és tão maravilhoso, Pai. Obrigada porque a Tua palavra é poderosa e transformadora. Que nós possamos ser mulheres que transformam o ambiente através de Ti, do Teu agir, Senhor, do Teu Espírito Santo. Que nós possamos estar atentas à Sua voz, ao Seu querer para cada uma aqui, Senhor. E que cada vez mais possamos servir a Ti, esse Deus Todo-Poderoso. Onde quer que exista rebeldia, onde quer que exista, Senhor, aquilo que vá na contramão da tua vontade, do teu querer, que caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor afaste de nós, Senhor, a vontade de se rebelar contra ti. Nós queremos te servir e te adorar, porque queremos, Senhor, estar mais perto de ti. É em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos, Senhor. Amém.